experiências de Cristo. E hoje é a 4ª mensagem dessa série. No primeiro dia nós falamos sobre a pré-existência, que Jesus sempre existiu. Ele é o Cordeiro de Deus preparado desde antes da fundação do mundo. Na segunda semana nós tivemos aqui o Tony Felício, que veio falar sobre a centralidade de Cristo, que foi maravilhoso, o poder de Jesus Cristo, que tudo está centrado nele, e a nossa vida precisa também estar centrada em Jesus Cristo. Semana passada, João esteve aqui e pregou sobre a encarnação de Cristo, sobre a divindade e a humanidade de Jesus. E hoje, nesse dia de Páscoa, nós queremos falar sobre a morte de Jesus. Eu quero pedir para você, feche seus olhos, vamos orar. Deus, o Senhor tem falado tanto aqui já nesse culto dessa manhã. E nós queremos pedir, continua falando. Eu te peço, Jesus, a tua unção, a tua graça para transmitir essa palavra. E que ela toque em cada coração, que ela toque em cada vida. E que ela venha produzir aquilo pela qual ela foi designada nesta manhã. Eu estou na tua dependência. Espírito Santo, continua operando neste lugar. Te peço em nome de Jesus. Amém? O tema é nascido para morrer. A crucificação de Jesus. Hoje, nós comemoramos a Páscoa, e a Páscoa é a maior expressão do amor de Deus por nós. É a maior expressão e a revelação do amor de Deus por nós. João, no capítulo 3, os versículos 16 e 17 dizem: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus nos amou de tal maneira a ponto de enviar o seu Filho unigênito por nós. E Jesus, ele aceita essa missão, e ele não vem para condenar, ele vem para salvar. Ele nasceu para morrer. É porque essa foi a sua missão na sua primeira vinda. Ninguém podia imaginar que no dia em que ele nasceu, quando coros de milhares de anjos encheram o céu e cantavam glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade, esse que no seu nascimento tem um coro de milhares de anjos, ele morreria cuspido. Ele morreria flagelado, açoitado, debaixo de escárnios, debaixo de zombaria, debaixo de uma dor terrível. Foi para isso que ele nasceu. João Batista veio para preparar o caminho do Senhor. Ele pregava o arrependimento de pecados, que eles deviam se arrepender dos seus pecados e batizar-se. Ele dizia que vinha alguém muito maior do que ele não era digno nem de desatar as suas sandálias. E um dia Jesus está passando e João Batista olha para ele, João Batista está com seus discípulos, olha para ele e diz assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista vai dizer: eu tenho batizado com água, mas aquele que me pediu para batizar com água, disse que o dia que eu visse aquele que viesse sobre ele o Espírito Santo, esse era o Filho de Deus. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, e para eles que eram judeus, essa frase era muito comum, porque eles viviam, essa era a religião. 2 cordeiros eram mortos por dia no templo. Então, quando João está dizendo Cordeiro de Deus, isso já está simbolizando morte. Talvez na totalidade eles não entenderam o que João estava dizendo, mas João estava dizendo: está vendo esse rei? Está vendo esse que é esperado por séculos? Está vendo esses que os profetas falaram, que todos estavam esperando, e a expectativa deles é de que quando viesse esse rei, ele fosse um segundo Davi, que ele fosse libertá-los da opressão do Império Romano. Mas João está dizendo, em outras palavras, está vendo esse esperado pelos séculos? Sim, ele veio para ser abatido pelos pecados do mundo, foi para isso que ele veio. Jesus é o Cordeiro, meus irmãos. Jesus é o Cordeiro preparado por nós desde antes da fundação do mundo.
E talvez a gente possa se perguntar, por quê? Por que a cruz? Por que a cruz? Seria mesmo necessário que Jesus morresse numa cruz, numa morte tão dolorosa, numa morte tão sangrenta, numa morte tão humilhante? A cruz era a pena dos romanos pior, com mais atrocidades. A gente pode pensar, se Deus é amor, Deus não poderia, no seu amor, perdoar a humanidade, perdoar todos os homens, afinal, Ele é amor. Precisaria de tanto sofrimento com Cristo? E a resposta é não, Ele não poderia perdoar sem haver esse sofrimento. Deus não poderia perdoar. E por que Ele não poderia perdoar? Porque, embora Ele seja um Deus de amor e um Deus de misericórdia, Ele é um Deus justo. Ele é um Deus justo. Nós vamos entender isso. Nosso Deus, Ele tem os seus atributos, as suas excelências, que são características de quem Ele é, características do seu caráter. Nós aprendemos que Ele tem os seus atributos comunicáveis, que são amor, bondade, misericórdia, graça, sabedoria, justiça. Por que chamamos de atributos comunicáveis? Porque são coisas que o homem pode ter à semelhança de Cristo. E Ele tem os seus atributos incomunicáveis. Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Ele existiu para sempre, Ele é eterno, Ele subsiste por Ele mesmo. Então, irmãos, em seus atributos, Jesus, Deus, não pode suspender nenhum. Ele não pode deixar de ser quem Ele é. Ele é amor, Ele é bondade, Ele é misericórdia, mas Ele também é justiça. E porque Ele é justiça, Ele não tem como simplesmente perdoar. No seu amor, Ele começa todas as coisas. Ele cria todas as coisas. O mundo vai sendo criado pela palavra que é Jesus. Os universos vão sendo criados. E Deus faz todas as coisas, todas as belas coisas da criação, da natureza. E Ele faz um jardim belíssimo. E nesse jardim belíssimo, Ele coloca de toda beleza, flores, frutos, tem tudo ali. E Ele coloca o homem para viver nesse jardim. Ele cria o homem, não porque ele estava sozinho ou estava com problema de solidão, mas Deus cria o homem para derramar sobre ele todo o seu amor. Deus queria comunhão com o homem, Ele queria relacionamento com o homem, Ele queria derramar todo o amor que Ele tem sobre esse homem. É por isso que Ele prepara tudo isso para ele. Apenas uma proibição existia. Deus disse, vocês podem comer de todas as árvores que estão no jardim, apenas naquela que está no meio do jardim, na árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não devem comer. E Ele já disse qual é a pena, se isso for desobedecido. Porque Ele disse, porque no dia que vocês comerem, vocês morrerão. E nós conhecemos a palavra, nós conhecemos essa história. E a serpente vem e chega para Eva, é verdade que Deus diz que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Não, a gente pode comer, a gente não pode comer daquela árvore que está no meio do jardim, porque Ele disse que o dia que a gente comer, a gente vai morrer. E a serpente diz, não, vocês não vão morrer, não. Vocês podem comer, porque se vocês comerem, sabe o que vai acontecer? Vocês vão ser como Deus. Os olhos de vocês vão ser abertos, vocês vão ter conhecimento do bem e do mal, vocês vão ser como eles. Então a Bíblia diz em Gênesis 3:6 que vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, ela tomou e comeu do seu fruto. E ela também deu ao seu marido que comeu. Naquela hora, a aliança foi quebrada. Naquela hora de desobediência, a aliança quebrou. Porque eles pecaram, eles desobedeceram. Na verdade, eles desejaram ser como Deus.
E o Deus justo que disse que havia uma pena, ele precisaria aplicar essa pena. Jesus, Deus vinha todas as tardes na viração do dia para ter comunhão com o homem, para andar com o homem. E naquele dia ele chega e o homem não está ali, e ele pergunta: Adão, aonde você está? Na verdade, Deus sabe todas as coisas e sabia muito bem que eles estavam escondidos. E Adão vem e disse: nós estamos nus, nós escondemos de você. Nós fizemos aqui, eles tinham feito folhas de palmeira para cobrir a sua nudez. Então Deus diz: vocês desobedeceram. E ali, irmãos, no Éden, a Bíblia diz que Deus faz roupas de pele de animal para cobrir a nudez do homem e da mulher. Sabe o que isso significa? Isso significa que o primeiro sangue foi derramado no jardim. Um inocente precisou ser morto para que da sua pele fossem feitas roupas para o homem e para a mulher, para cobrir a sua nudez. Isso já apontava para Cristo. Mas Deus não é amor, Deus é amor, mas Ele é justiça e Ele é santo. E Deus, sendo santo, Ele é totalmente incompatível com o pecado. Como pode conviver a santidade de Deus junto com o pecado? Não pode conviver. É por isso que no pecado, instantaneamente, entra a morte. E o que é a morte, irmãos? A morte não é só quando a gente para de respirar e o corpo, todos os órgãos param. Quando a gente ouve na palavra de Deus a morte, isso quer dizer separação total e eterna de Deus. A morte é ir para longe de Deus, a morte é separação de Deus, a morte é inferno, porque Deus é totalmente santo e o pecado entrou na humanidade. E se Ele sendo totalmente santo, instantaneamente a pena se coloca e o homem é levado e separado totalmente de Deus, que queria viver com Ele eternamente. A partir daquele momento, a morte entra, a morte eterna e a morte física. O homem não tinha sido feito para morrer. E a morte física entrou. E a morte eterna. Nós, a humanidade toda foi contaminada e corrompida pelo pecado de Adão e de Eva. E a ira de Deus, ela começa a vai ser derramada sobre o pecado. O Deus Santo não pode admitir o pecado. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que nós nos tornamos filhos da ira de Deus. Então, o homem é expulso do jardim, é separado espiritualmente de Deus, e o seu destino passa a ser o mesmo destino que estava feito para Satanás e seus demônios. O mesmo destino o homem toma. E se ele perdoar, ele vai deixar de ser justo. Ele colocou a lei, ele colocou essa condição. Imagina um juiz. Um juiz tem que ser justo, normalmente. Aí esse juiz, ele vai julgar alguém que cometeu atrocidades. Ele vai julgar um assassino em série, que fez barbáries com cada uma das suas vítimas. E agora ele está no banco dos réus para ser julgado. E aí, esse juiz tinha antes alguma proximidade com esse réu. Ele ama esse réu. E esse réu se arrependeu. Ele está arrependido de tudo que ele fez. Ele não queria ter feito aquilo. Eu te pergunto, esse juiz podia falar: vai embora, você está livre? Poderia? Não poderia. A lei, existe uma lei que precisa ser impetrada, existe uma pena para cada crime. Então, aquele que cometeu as atrocidades, ele pode estar arrependido, ele pode estar disposto a mudar, mas ele vai precisar pagar a pena pelos seus crimes. E é isso que o Deus justo não podia mudar. O homem cometeu o maior pecado que ele podia fazer. Ele desobedece a Deus, ele precisa pagar para os seus crimes.
Deus não pode mudar nenhum dos seus atributos, Ele não pode deixar de ser justo para amar, Ele não pode deixar de amar para ser justo, Ele não tem como, porque um dos seus atributos é imutável. Deus é imutável, Deus nunca muda. Irmãos, e para a gente começar a entender o porquê de tudo isso, o porquê da cruz, a gente precisa entender a gravidade do pecado. Porque parece que a gente não entende a gravidade do pecado. Parece que a forma que a gente vive, a gente não entende a gravidade do pecado. Constantemente eu ouço assim, mas o ser humano é assim mesmo. O ser humano peca, é pecador, vai fazer o quê? Irmãos, a gente não pode encarar o pecado assim, o ser humano peca mesmo, não é assim. O pecado é gravíssimo. O pecado é muito mais do que errar o alvo. A gente aprende às vezes, o que é pecado? É errar o alvo. É muito mais do que errar o alvo. O pecado é muito mais do que, eu manchei a minha camiseta, eu vou pegar uma cândida, eu vou lavar. É muito mais do que isso. O pecado, irmãos, é aquilo que entrou na raça humana como um vírus mortal. O pecado entrou como um vírus mortal, que vai pegando todos os órgãos vitais. Ele vai pegando e vai devorando e corrompendo os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Quando o pecado entrou no mundo, a maldade entrou. É esse vírus mortal que entrou a maldade. É esse vírus mortal que entrou na nossa cabeça pensamentos terríveis, que entrou no nosso ser desejos impuros e horríveis. Tudo isso entrou com um vírus mortal do pecado, porque o homem desobedeceu no Éden. A nossa natureza foi corrompida, a maldade entra no mundo, e entra no mundo todo. É por isso que os animais, eles viviam em paz e harmonia, e não é mais assim, e o homem está acabando com tudo aquilo que Deus fez, com toda a beleza que Deus fez, porque o pecado entrou, nós fomos corrompidos, irmãos. A gente precisa entender que o pecado é algo muito grave. Algumas definições de alguns estudiosos e homens de Deus com relação ao pecado são: pecado é desafiar, é arrogância, é o desejo de ser igual a Deus. Pensa, foi isso que aconteceu. Se vocês comerem, vocês vão ser igual a Deus. E cada vez que a gente peca, na verdade, a gente está querendo ser Deus das nossas próprias vidas. Olha a outra, é uma declaração de independência humana contra Deus. Na verdade, cada vez que a gente peca assim, eu não preciso do Senhor. Eu resolvo aqui, é o meu desejo, eu quero fazer isso. Eu quero sentir isso. É essa cobiça, é essa ganância, é esse ódio, é essa vingança, é essa lascívia. É desafiar a justiça divina, é zombar da misericórdia e da paciência. É desprezar o poder de Deus, é desdenhar do seu amor. O pecado é rebelião contra Deus, significa pisar na santidade divina. O pecado é uma afronta à santidade de Deus. O pecado é um monstro repugnante, algo que Deus não pode olhar com seus olhos puros. É o pecado, irmãos. É por causa da santidade de Deus que o homem foi separado. É por causa da santidade de Deus que o homem foi mandado para longe. É por causa da santidade de Deus que a comunhão foi rompida. Não teria mais comunhão, o homem vai para longe. E mais, toda a autoridade, todo o domínio que Deus havia dado para o homem para cuidar dos animais, de toda a criação e do jardim, agora Satanás, com o pecado, usurpou esse domínio. É por isso que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O domínio que tinha que ser com o homem, que Deus fez a sua imagem e a semelhança, está nas mãos de Satanás. O mundo jaz no maligno. E, irmãos, existe uma grande ira de Deus contra o pecado. E Deus, na sua justiça, vai puni-lo. Nós vemos a ira de Deus inúmeras vezes no Antigo Testamento. Cada vez que havia ali uma desobediência, milhares de pessoas morriam, não era assim? Vinha a peste, acabava com todo mundo. Vinha doenças. Aqueles que se rebeliaram, a terra se abriu e foram todos devorados.
Eles perdiam pelos seus inimigos, eles passavam muitas lutas porque eles estavam em pecado. Era a ira de Deus ainda bem pouquinha, porque a ira de Deus desfaria qualquer homem. E alguém fala assim, nossa, Deus no Antigo Testamento era tão bravo. Por que Deus matava tanto assim? Por que havia tanto sangue? Não, o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. A ira de Deus contra o pecado continua sendo a mesma. Inúmeros versículos do Novo Testamento mostram a ira de Deus contra o pecado. Eu coloquei só 2 aqui. Lucas 3:7 diz... João dizia às multidões que saíam para ser batizadas por ele, João Batista. Ele dizia, raças de víbora, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Há uma ira de Deus contra o pecado, e ninguém pode fugir. Só podemos nos esconder contra o pecado debaixo do sangue de Jesus Cristo. É debaixo da cruz de Cristo que nós podemos. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. E eu quero pedir para você abrir comigo em Romanos, no capítulo 1, nós vamos ler do 18 ao 32. Romanos, capítulo 1. Romanos, depois de Atos, nós vamos ler do 18 ao 32. Quem achou, diz amém. Aleluia. Acharam? A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da injustiça suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles o escureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória de Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes, aos répteis. Por isso Deus os entregou à impureza, pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. E por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se infamaram mutualmente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convêm. Eles estão cheios de toda injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, de homicídio, de discórdia, de engano, de malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeto natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que a praticam. Nós precisamos entender a gravidade e o peso do pecado, para a gente entender o quanto Deus odeia. Mas esse Deus, que odeia o pecado e tem a ira sobre ele, ele é amor e misericórdia. Ele continua amando o homem que o desobedeceu. Ele continua amando o homem que quis ser como ele. Ele continua amando o homem que pisou na sua santidade. Ele continua amando o homem que desprezou e desdenhou do seu amor. Ele continua amando e ele deseja perdoar esse homem. Só que o pecado é caro, ele tem um preço, e é aqui que entra a cruz, meus irmãos.
É aqui que entra a cruz, porque Deus, em toda a sua sabedoria, que também é um dos seus atributos, Ele vai encontrar um meio de livrar o homem dessa separação, dessa morte eterna, sem desprezar ou sem tirar nenhum dos seus atributos. Porque se em sua santidade Deus odeia o pecado e a sua ira está sobre ele, na sua justiça Ele declarou o homem culpado. No seu amor Ele não quer perder esse homem. No seu amor Ele quer trazer esse homem de volta. Então, no seu amor, Deus tem um meio de redenção para o homem. E o meio é, Ele mesmo vai receber a punição do pecado. Ele mesmo vai receber sobre si, porque Ele foi o ofendido. Então, essa é a forma de resolver essas três coisas. Ele vai continuar sendo justo, Ele vai continuar amando, Ele vai continuar sendo santo, Ele vai continuar sendo misericordioso, mas Ele vai assumir esse lugar. E eu coloquei uma frase aí de Peter Lewis, que diz: Deus, por causa da sua misericórdia, quis perdoar homens pecadores. E sendo verdadeiramente misericordioso, Ele quis os perdoar justamente, isso é, sem nenhum jeito de concordar com os pecados. Ele propôs contra o seu próprio eu, na pessoa do seu filho, o peso total daquela ira justa que eles mereciam. É por isso que Deus se faz homem. É por isso que o Cristo, o pré-existente, aquele que existiu para sempre, aquele que criou todas as coisas, aquele que criou os universos, é por isso que Ele se submete a nascer como homem. Ele se submete a deixar toda a sua glória. Ele se submete a deixar tudo aquilo que Ele vivia com o Pai, com Deus, toda a sua glória, para se tornar um ser humano. Irmãos, a gente precisa, eu oro para que o Espírito Santo revele cada dia isso na nossa mente, no nosso coração, não apenas como no intelecto, mas que essa revelação venha. Deus se faz um ser humano. Ele vai ser gerado no ventre de uma jovem por 9 meses. Ele vai nascer num estábulo. Ele vai ter cólica, ele vai ter dores, ele vai ter fome, ele vai ter frio, ele vai ser traído, ele vai ter ira contra o pecado, ele vai passar por tudo isso, porque Ele nos ama. Essa é a forma de Deus fazer a sua justiça junto com o seu amor. Ele mesmo morrer no nosso lugar, Ele mesmo pagar a condenação e a nossa pena. Filipenses 2, do 5 ao 8, diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Mesmo existindo em forma de Deus, Ele não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, Ele se esvaziou. Ele se esvaziou. Você tem noção disso? Deus se esvaziou da sua glória para assumir não só a forma humana, porque Ele podia ser um rei, Ele podia ser um rico na sua época, mas Ele se esvaziou para assumir a forma humana em forma de servo, de escravo, de humilde. Jesus não tinha onde reclinar a sua cabeça. E Ele foi obediente, diz aqui em Filipenses, até a morte, e morte de cruz. Irmãos, para a gente entender, quer dizer, a gente nunca vai entender, mas para a gente começar a receber revelação desse amor, porque é tão grande que a gente não consegue compreender, nós precisamos, para a gente entender a cruz, nós precisamos entender essa substituição, porque a cruz é o símbolo do maior amor e da maior justiça de Deus. Nós precisamos entender a substituição, porque Jesus tomou o nosso lugar. A vida perfeita de um homem foi substituída por pecadores. A vida perfeita de um homem foi substituída por pecadores. Romanos 5:19 diz: porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Aquele lugar era meu e seu.
O lugar da dor, o lugar do flagelo, o lugar da humilhação, o lugar da separação, o lugar de estar longe de Deus, irmãos, aquele lugar era meu e era seu. Aquele era o lugar. A condenação era nossa, nós merecíamos a ira de Deus. E sabe o que Jesus diz quando ele está no dia de ser entregue aos homens que vão fazer toda essa atrocidade com eles? Ele diz assim: ninguém tem maior amor do que esse, de dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês conseguem entender o quanto nós somos amados? O quanto nós somos amados? Um exemplo. Alguém que está para morrer e ele precisa de um transplante de coração. Como que ele vai receber esse transplante de coração para que ele continue a viver? Alguém precisa morrer para dar esse coração para ele. Aleluia. Jesus fez isso por nós. Ele precisou morrer para a gente viver. Ele precisou morrer para a gente não passar a eternidade no inferno e longe de Deus. Ele morreu no nosso lugar. Ele nos deu o sangue dele. Houve uma cruz. Ele trocou a nossa maldição pela bênção dele. Ele trocou o nosso pecado com o amor dele e ele fez justiça por nós. Um outro exemplo que eu gosto muito, que eu li uma vez e isso é real, isso aconteceu de verdade na Espanha. Irmãos gêmeos, quando crescem, um recebe Jesus como Senhor e Salvador e passa a servir a Deus. O outro pega um caminho contrário, se envolve com maus companhias, se torna um criminoso, um assassino, e ele é preso, e no seu país tinha condenação de morte. Então ele está condenado à morte. E um dia antes da sua execução, o seu irmão, que ama a Deus, que é um cristão, ele vai visitar. E ele chega ali para visitar o seu irmão e fala o seguinte: vamos trocar de roupa. Veste a minha e eu visto a sua. E naquele dia, o criminoso saiu para a liberdade. E o seu irmão tinha deixado um bilhete para ele no bolso. E aquele que era inocente ficou no seu lugar no dia seguinte. O seu irmão ia morrer. Quando ele chega lá fora, que ele vê aquilo, o irmão dele disse assim: eu sei que se eu morrer hoje, eu estou com Cristo e eu vou viver eternamente com Ele. Meu irmão, se você morresse, você ia estar eternamente longe de Deus. Eu estou te dando a chance de encontrar esse amor. E aquele preso volta correndo e fala para os policiais: olha, o meu irmão, no dia seguinte, esse lugar é meu, eu que estava aqui, nós trocamos de roupa, eu fui embora. E o cara da justiça fala: nós precisávamos que só um morresse, e o seu irmão já morreu, vai embora. É isso que Jesus fez por nós. Nós, não merecendo de forma alguma, nós fomos livres e Ele morreu no nosso lugar. Jesus é o nosso substituto. Jesus é o nosso substituto, irmãos. Um inocente morreu em nosso lugar, e é por isso que a Bíblia, desde o Gênesis, está dando sinais de que isso ia acontecer. É por isso que derrama-se sangue no jardim. É por isso que... Nossa, tinha tanta coisa para falar, não vai dar tempo. É por isso que na aliança com Abraão, quando os animais são mortos, um de um lado e um de outro, para fazer uma aliança, as duas pessoas tinham que passar no meio, e Deus faz Abraão dormir, porque Ele sabe que Abraão não vai conseguir cumprir a aliança, e o próprio Deus passa no meio, dizendo que se essa aliança for quebrada, vai ser feito com quem passou no meio, igual esses animais, vai ser partido, e Deus passa no meio, porque Ele sabe que o pecado ainda existe no homem, e é por isso que Jesus morreu no nosso lugar. O homem quebrou a aliança, mas ele foi despedaçado no nosso lugar. É por isso, irmãos, no sacrifício de Isaac, quando Abraão está pronto para matar Isaac, o próprio Deus grita dos céus, é Jesus gritando: Abraão, Abraão, não faça isso com seu filho, eu tenho provido aqui um cordeiro.
estivesse falando a Abraão, seu filho vai estar livre, mas o cordeiro vai ser morto. Um dia, para que toda a humanidade seja livre, o meu filho vai ser morto numa cruz. Isso é amor, igreja. Isso é amor. Quando Deus quer libertar o povo do Egito, é instituída a primeira Páscoa, onde eles devem matar um cordeiro, passar o sangue do cordeiro nas portas, entrar dentro de casa e comer juntos o cordeiro, porque à meia-noite ia passar o anjo da morte, e as casas que tivessem o sangue do cordeiro nos umbrais e nas portas, o anjo da morte não entraria, mas na casa que não tivesse, entraria. E naquela noite houve muito choro no Egito, porque todo primogênito morreu, mas aqueles que tinham o sangue do cordeiro na porta, o anjo da morte não passou. Páscoa significa isso. O sangue de Jesus foi derramado e está sobre as nossas portas, está sobre a nossa vida. Satanás e seus demônios, o anjo da morte não pode mais contra nós, porque um cordeiro inocente foi morto. Essa é a substituição de Jesus Cristo. Na lei de Moisés, o Senhor institui como eles vão ser perdoados dos pecados. Tem que trazer um animal puro, um animal sem defeito, e o homem pecador, então coloca a mão sobre a cabeça do animal, dizendo: estou aqui trocando de lugar com você, transferindo. O animal entra, o sacerdote mata e o homem está livre do seu pecado. Deus estava sempre mostrando isso: um inocente vai pagar pelo pecado de todos. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na cruz, toda a ira de Deus foi descarregada pelo filho, sobre o Filho. Na cruz, tudo isso aconteceu. Ele morreu a nossa morte, para nós vivermos a vida de Deus. Esse é o amor de Deus por nós. O sangue dele nos libertou de todo pecado. Abre comigo Isaías 53. Aleluia. Aleluia. Isaías capítulo 53, versículos 4 e 5. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 5 diz: mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sob as suas pisaduras nós fomos sarados. Versículo 6, nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava para o seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas ele não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e da sua linhagem quem se preocupou com ela, porque ele foi cortado da terra dos viventes. Foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe uma sepultura com o rico na sua morte. Versículo 10. Todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Versículo 11 diz: e ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. Isso é quando ele olha para cada pecador arrependido. Isso ele olha para cada um que se derrama sobre ele, e reconhece que ele pagou os nossos pecados. Jesus hoje olha para o fruto do seu trabalho e fica satisfeito. Oh, aleluia. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades dele levara sobre si. Por isso eu darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Contudo, ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Por isso a cruz. Por isso a cruz, o amor, a justiça. Pelos transgressores ele intercedeu, e Jesus continua intercedendo hoje, diante de nós, diante de Deus. Cada vez que a gente peca e se arrepende, ele está lá diante de Deus: oh Pai, olha o meu sangue,
perdoa, se arrependeu. Ele é o nosso intercessor para sempre, eternamente. Coloquei um trecho aqui, às vezes eu recortei do livro. Pois a essência do pecado é o homem substituindo-se por Deus, enquanto a essência da salvação é Deus substituindo-se pelo homem. O homem se declara contra Deus e se coloca onde somente Deus merece estar. Deus se sacrificou pelo homem e se coloca onde o homem merece estar. O homem reivindica prerrogativas que pertencem somente a Deus. Deus aceita penalidades que pertencem somente ao homem. Esse é o amor do nosso Deus. Querido, você é amado. Querido, você é amado, nunca desconfie que Deus não está te vendo, nunca desconfie que Deus está longe de você, nunca desconfie que você é incompreendido por Deus, nunca desconfie disso. Essa é a maior prova de amor do Senhor. 1 João 4, 9 e 10 diz: nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E você sabe o que é propiciação? É aquele que se colocou para aplacar a ira de Deus. A ira de Deus sobre o homem exterminaria com todo o homem. Mas a propiciação é porque o Filho recebeu. Na cruz o Senhor operou a redenção. Sabe o que significa redenção? É comprar de volta. Nós éramos de Deus, fomos perdidos e Deus comprou de volta. Conta-se uma história de um menininho que tinha um barco lindo que o pai deu para ele. Muito bonito. E ele foi brincar no rio e aquele barco se perdeu e foi embora. O menino ficou muito triste com aquele barco. Um dia eles estão passeando numa cidade e eles entram numa loja de relíquias e ele vê ali o barco. Pai, o meu barco, esse é o barco que eu perdi. Aí o pai pergunta para o homem, quanto é? Aí o menino, não pai, mas é meu, vou pegar de volta. Não era seu, você perdeu, eu preciso pagar para que seja seu de novo. O sangue de Jesus nos comprou para nós voltarmos para Deus. A cruz fez tudo isso, a propiciação, a redenção, a justificação, porque alguém precisava pagar, é uma condenação, alguém pagou no nosso lugar, como aquele gêmeo, e é a reconciliação. Nós estávamos longe de Deus, mas por causa da cruz, nós fomos recebidos na família de Deus. Não somente como qualquer um, mas nós nos tornamos filhos de Deus por causa da cruz de Cristo. Esse é o amor do nosso Jesus, que nasceu para morrer, que veio na sua primeira vinda, que andou nessa terra, que veio para se entregar como sacrifício. Esse Deus que veio, que andou, que caminhou, que curou, que libertou, que salvou, que veio para revelar para o mundo quem é o Pai. Ele veio para mostrar para o mundo quem é o Pai. É esse Jesus que nas suas excelências é humilde, é bondoso, é misericordioso, tem compaixão. É esse Jesus que veio e assentou-se com pecadores, porque queria oferecer para eles esse perdão. Esse é o Jesus que conversa com a samaritana, porque queria trazer para ela vida nova. Esse é o Jesus que se assenta com o ladrão Zaqueu, porque queria dar a ele liberdade. É o mesmo Jesus que quer sentar comigo e com você, porque Ele quer mudar a nossa vida, irmãos, porque Ele quer mudar a nossa história. Esse é o Cristo que andou nesse mundo, que foi levado, mas deixou o Espírito Santo por nós, a morar em nós. Essa é a justiça. Enquanto eles esperavam o rei que ia guerrear contra os romanos e dar vitória para o povo de Israel, na sua primeira vinda não foi assim. Ele veio para nos tirar do império das trevas e para nos transportar para o reino do Filho, do seu amor. Quando Jesus chegou aqui, Ele veio instaurar e começar o reino de Deus, que começa a viver entre nós, quando os seus milagres acontecem no nosso meio, onde Ele age através de nós, mas na sua totalidade, o reino de Deus está para vir por aí, e Jesus vai reinar sobre todo o mundo. Aleluia. E um dia, como foi na sexta-feira, na quinta-feira, Jesus está sentado na ceia
com seus discípulos, porque ali é uma despedida, porque ali ele vai anunciar o que vai acontecer com ele, porque ali ele vai falar palavras importantes para ele. E naquela última ceia, quando ele pega o pão e ele pega o cálice do vinho, ele vai mostrar para eles: olha, a partir do meu corpo e do meu sangue, eu estou fazendo uma nova aliança com vocês. Se a aliança foi quebrada no Éden para levar vocês direto para o inferno, eu estou aqui fazendo uma nova aliança. O meu corpo vai ser partido, o meu sangue vai ser derramado. Comam esse cordeiro, comam de mim, que eu vou fazer parte de vocês. Eu vou morar em vocês e vocês vão viver eternamente com Deus. Aleluia, aleluia. É isso que aconteceu na última ceia. E ele sai dali, e ele vai para o Getsemane, e ele diz para os seus discípulos: a minha alma está angustiada até a morte, vamos orar comigo. E por que a alma de Jesus estava angustiada? Porque simplesmente ele ia receber sobre ele a ira dos pecados dos homens de todas as gerações, sobre ele, aquele que era 100% Deus e 100% homem. É por isso que na sua humanidade ele ora ao Pai e fala: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. E cálice quer dizer sofrimento, é morte. Mas todavia, Pai, seja feita a sua vontade. O estresse emocional de Jesus, porque ele é humano, é tão grande, que ele sua sangue, e suor e sangue. Irmãos, esse é um evento chamado hermatiose. É um estresse tão grande que os poros são abertos e sangue começa a sair. Era isso que Jesus estava sofrendo no Getsemane, porque amou a mim e a você. Era isso que ele estava passando. E logo em seguida vão vir ali aqueles para prender. O Judas, que teve com ele 3 anos e meio, ele vai receber o beijo da traição. Ele vai ser levado para ser julgado injustamente. Ele vai ser açoitado, ele vai ser esbofeteado, ele vai ser cuspido. Ele vai passar por um flagelo onde tinha um reio assim com várias cordas, e na ponta tinha metal e pedaços de ossos, onde colocava a pessoa assim, e ele recebia aquele flagelo na região das costas e da cintura, e cada vez que entrava aqueles negócios, abria a carne. Diz que homens, era quase os seus órgãos eram expostos. Jesus passou isso por mim e por você. A coroação do nosso rei foi aquela coroa de espinhos na sua cabeça. E quando Pilatos quer se livrar desse peso, dessa acusação, ele fala: eu vou colocar esse criminoso aqui para o pessoal escolher libertar Jesus, e Barrabás vai para o lugar, para a cruz. E nós conhecemos a palavra. O povo diz: o que eu vou fazer com esse daqui? Crucifica. Quem nós queremos? Barrabás. Nós queremos Barrabás. Crucifica isso. E eu quero dizer algo para nós, irmãos. Estou falando rápido por causa do tempo. Eu quero dizer para você e para mim: Barrabás sou eu e você. Barrabás sou eu e você. Jesus morreu e o criminoso foi embora. Por 600 metros ele vai carregar uma cruz pesada. Tem hora que ele não consegue e o Simão vai ajudar ele. Mas, chegando lá em cima, ele é jogado sobre o madeiro, com todo esse flagelo que ele já tinha passado. Cravos transpassam seus pés e suas mãos. Nas primeiras 3 horas, pendurado na cruz, ele está expressando o seu amor e a sua misericórdia. As 3 frases ditas nessas primeiras 3 horas é: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Ele olha para sua mãe e diz: mulher, e para o discípulo João: mulher, eis aí seu filho. Filho, eis aí a sua mãe, cuida da minha mãe. Jesus na cruz está dizendo: cuida da minha mãe. A terceira frase ele diz para o ladrão da cruz, que se arrepende e acredita quem ele é: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Quando chega meio-dia, porque Jesus ficou na cruz das 9 da manhã às 3 da tarde, quando chega meio-dia, a Bíblia diz que a terra fica em trevas, fica escuro, em pleno meio-dia. E Spurgeon diz essa frase: a terra fica chocada e aterrorizada, porque um Deus está gemendo numa cruz. Nós precisamos ser impactados com esse amor, irmãos.
A quarta frase que ele diz é: Deus meu, por que me desamparaste? Porque ele está cheio dos pecados, o pai não está olhando para o filho, o Deus Santo não pode. Ele diz: tenho sede. E não aguentando mais, ele diz: está consumado. E essa palavra está consumado quer dizer, está pago. Eu quitei essa dívida, está pago. E a última, Pai, em suas mãos eu entrego o meu espírito. Mateus 27 vai narrar que na hora que Jesus morre, o véu do templo se rasga de alto a baixo, tem terremoto, as rochas se racham, os mortos ressuscitam e começam a andar pelo meio da cidade, um grande terremoto, e todo mundo vendo aquilo fica possuído de medo, e o centurião vai dizer: verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus, e ali está completada a obra do Cordeiro. Ele pagou a nossa condenação na cruz, ele destruiu todo o mal, e cada vez que Satanás quiser vir acusar a gente agora, ele não tem mais como acusar, porque nós fomos perdoados pelo sangue do Cordeiro. Romanos 8, 1 e 2 diz: agora, pois já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Jesus Cristo livrou você da lei do pecado e da morte. Pode vir, pessoal. Olha essa outra fase: quando Satanás ataca você, ordene em nome de Jesus para ele se curvar. Escuta essa: porque por trás do seu pescoço você verá que há uma pegada de cicatriz de prego em cima dele. Ele foi derrotado, irmãos. Ele foi derrotado. Quem matou Jesus? O próprio Pai. O entregou. O próprio Filho. Deu a sua vida voluntariamente. Os meus e os seus pecados estavam ali. Sexta-feira Santa. Tristeza. Dor. O sábado. Um silêncio horrível. A dor que corroía os amigos de Jesus. Mas chegou domingo de manhã. Chegou domingo de manhã, quando as mulheres vão ao sepulcro, pensando que vão ali cuidar do sangue de Jesus. E os anjos dizem: por que vocês estão aqui? Jesus não está mais aqui. E como nós vimos as crianças ensinar, Maria Madalena está chorando, pensando que roubaram o corpo de Jesus. E de repente, atrás dela, ela ouve alguém perguntando: o que está acontecendo? O que você procura? Por que você chora? Jesus está perguntando aqui hoje: o que está acontecendo? Por que você está tão perdido? Por que você está tão triste? Por que esse choro, achando que tudo acabou? Por quê? Por quê? Por quê, irmãos? E ele diz o seu nome: Maria. E ela reconhece, e ela vira para ele e vê que Jesus está vivo. E hoje Jesus está chamando cada nome aqui. Hoje ele está chamando Cleiton, Fabiana, Carlos. Ele está chamando cada um. Ele está chamando o seu nome, dizendo: eu estou vivo. Eu estou vivo, eu estou vivo. Eu venci a morte para que você tenha vida. Eu venci a morte para você andar com o Pai. Eu venci a morte. Eu venci a morte. E ele ressuscitou, nosso amém. Vamos ressuscitar um dia. O túmulo está vazio, irmãos. O túmulo está vazio. A morte não pôde segurar o nosso Senhor. Se Satanás achou que estava matando o Filho de Deus, ele foi derrotado, porque Jesus venceu a morte. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. O túmulo está vazio. E eu quero pedir para você curvar a sua cabeça. Por que a morte de cruz? Porque o pecado é muito caro. Porque ele separou e tem separado a raça humana da intimidade com Deus. Milhões e milhões e milhões e milhões de vidas têm sido perdidas nas guerras, nos assassinatos, em todas as atrocidades. O pecado é caro. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Você é tão amado que você não foi comprado com pedras preciosas, com ouro ou qualquer coisa. Você é tão precioso que você foi comprado com o sangue de Jesus. De volta para o Pai.
Não tem porque você está longe do Pai, agora você tem livre acesso. O sangue de Jesus rasgou o véu e você pode chegar diante de Deus sem ser morto agora. Porque quando Ele olha para você, Ele não vê mais que você é um pecador, Ele vê o sangue de Jesus sobre a tua vida. Porque a cruz, porque esse Deus que amou tanto, Ele quis mostrar as profundezas do seu amor no seu sofrimento por você. Ele quis que você visse as profundezas desse amor no quanto Ele sofreu naquela cruz, que era nossa. Deus te adotou como filho, te colocou como herdeiro. E a ressurreição é a nossa esperança, sabe por quê? Porque a morte física nós vamos viver sim, mas aí nós vamos estar vivos eternamente. E a escolha é junto com Deus ou longe de Deus. Jesus ressurreto, 40 dias caminhou nessa terra e foi levado aos céus com uma promessa dizendo que Ele vai voltar. E quando Ele voltar, Ele não vai voltar como cordeiro. Quando Ele voltar, Ele vai voltar como leão. Porque Deus vai completar a sua ira contra o pecado, contra todos aqueles que não quiseram se render ao Rei, ao Cristo, sobre todos aqueles que não quiseram abrir o seu coração para Deus, porque o Senhor ofereceu a salvação para todo mundo, mas vai ser salvo aquele que reconhecer que Jesus é o Senhor e o Salvador. 3 decisões hoje precisam ser tomadas diante dessa palavra, e eu oro para que o Espírito Santo fale ao seu coração. A primeira decisão é que se você ainda não fez isso, nunca fez, é reconhecer que Jesus é o seu Senhor e Salvador. É acreditar e dizer assim, eu quero. Se o Senhor pagou esse preço para mim, eu quero estar dentro. E aí você vai ser livre, curado, liberto, transformado. O que você precisa para fazer isso? Crer e reconhecer. É só isso. Porque a salvação não vem de nós, é dom de Deus, é a graça do Senhor. A segunda decisão é para quem um dia já reconheceu que Jesus é seu Senhor e seu Salvador, que você tem caminhado com Ele. Mas como está a sua vida? Será que o pecado para você não faz mais diferença? Será que você peca e isso é a mesma coisa que nada? Como é que está a sua vida com Deus? Como é que está a sua comunhão com Deus? Como é que você está conseguindo viver longe dEle hoje? E Ele está aqui te lembrando o quanto você é amado. E Ele está dizendo, vem de novo para mim. Entrega de novo para mim a sua vida. Entrega para eu te encher do meu amor. Para eu me encher da minha santidade sobre a tua vida. Para que a graça do meu Espírito seja sobre você. Para você conseguir vencer cada pecado. Porque nós continuamos pecando. É a graça de Deus sobre nós e o amor de Deus sobre nós que faz com que o pecado perca força em nós. E a terceira decisão é que nós precisamos levar essa mensagem da cruz para o mundo, porque tem muita gente caminhando para o inferno. Eu preciso levar a mensagem da cruz. Eu preciso levar a mensagem da cruz. Então, se você quer se render a qualquer um desses apelos, sai do seu lugar e dobra os seus joelhos aqui. Nós vamos encerrar já já. Esse sangue foi derramado por você, mas ele só vai valer sobre a tua vida quando você dizer, eu quero. Eu quero. Para você que está vivendo com o Senhor, mas a sua vida de comunhão com Deus não está legal. Você sente que você precisa estar mais perto, você sente que você precisa de novo, o primeiro amor de novo, a primeira entrega de novo, viver isso de novo. Dobra o seu joelho aqui, dizendo, Senhor, faz outra vez, isso na minha vida, faz outra vez. E se você não tem contado para ninguém a mensagem da cruz, se você não tem falado para as pessoas esse amor, se você não tem ajudado a falar para que as pessoas sejam livres do pecado e de Satanás, você precisa dessa unção para pregar. Vem e dobra os seus joelhos aqui. Vamos ficando em pé. Esse apelo é para nós.